Esse episódio é surreal e muitos detalhes. Você não viu isso? Porque a última página do diário de Mission mudou tudo. Porque enquanto Lucas, Kyle e Patrick Kennedy saem para o Saio 17 e desaparecem no meio de um zumbido assustador, Juliette Nichols descobre que o maior horror da história, talvez nem seja o veneno, é sim o esquecimento. E quando o Robert Sims aponta, sim, ali para a Camille Sense, a série finalmente mostra quem tá colocando o remédio na água. E a gente começa com Patrick Kennedy negociando toda essa própria liberdade, porque ele aceita levar Lucas Kyle ao Saio 17, mas deixa claro que não quer ser hora de ninguém, quer sair daquele buraco ali e pronto. Só que o plano acontece justamente quando o remédio do esquecimento já foi colocado na água, né? E o Walker tenta ali apagar as telas, o Robert tá sendo seguido e Juliette precisa decidir se salva algumas crianças ou acaba acontecendo pior. Porque a gente precisa conectar também, fica até o final, o diário, o remédio, né? E o segredo de Camille. A grande revelação que eu acho que chegando vai mudar tudo isso, porque a cena da saída de Lucas Kyle e Patrick Kennedy é para mim uma das melhores do episódio. Então já vai chegando, deixa o seu like aí, a sua força pro Super Nerd Brasil. Eu sou o Paulo, a gente fala muito sobre filmes, séries e novelas. E eu acho, gente, não porque tem explosão ou uma grande luta, mas porque o roteiro faz uma coisa muito inteligente, que é transformar a limpeza numa escolha de personalidade. Porque Patrick Kennedy passou 3 meses gritando para sair. Aí quando finalmente tem aquela chance, ele pergunta se pode deixar todo mundo para trás. Isso é horrível, mas também é coerente com aquilo tudo, porque a série não tenta transformar o personagem num Martin, num herói aí de última hora. Ele fala que quer ir para qualquer lugar, menos para outro buraco no chão. E o que a gente faz? Eu acredito nele. O problema é que dentro do Disciple, a liberdade nunca tá sozinha, tem um preço muito alto. Já dizia o filósofo, não existe almoço grátis. Então ela sempre vem com essa dívida, né? Uma mentira, a contagem regressiva. Então a missão é montada meio que às pressas. Walker define ali os codinomes, tenta organizar o rádio e Patrick Kennedy ainda quer escolher o próprio nome de operação. Só que ninguém tem paciência para isso, né? Lucas precisa ser levado até o Saio 17 e esse é o plano. Só que a gente sabe que planos simplesmente não sobrevivem sem nem ali 5 minutos que são sustentados na série, ou seja, precisa de algo mais. Então, quando eles chegam a outro Saio, outro silo, o relatório já vem ali assustador. Tá tudo destruído, não existe a recepção ali heróica que eu acho que a gente que estava assistindo esperava. Não existe Juliette Nichols esperando os dois, só existem danos, vazio, uma sensação de que algo ali tá observando. Então, um zumbido, né? E a direção faz o quê? Segura esse som por tempo demais, não mostra imediatamente o que está acontecendo, a gente escuta ali o perigo antes de ver qualquer coisa, só que eu achei que isso funciona muito mais do que colocar talvez um perigo ali. Então, eu acho que funcionou. Depois vem os gritos, corre, 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 e em seguida alguns sons ali alguns sons tal ecoando. E aí, gente, o rádio fica limpo, sabe? Sem respostas, sem explicação. A frase do Lucas e Kyle foi. Do Lucas e Patrick foi sim neutralizadas e tal. E significa que alguém quer esconder, sim, muita coisa nisso tudo. E eu acho que a minha crítica, já começando aqui, a série entende que o terror de Sile tá nessa burocracia. Pessoas são eliminadas, mas o sistema acaba respondendo como se tivesse cancelado um delivery, sabe? E aí é meio surreal tudo isso. Então a sequência também planta o maior mistério do episódio. Quem neutralizou os dois? Foi uma defesa automática? Foi alguém de Saia 17? Foi de Juliette escondendo a informação? Ou foi alguma força que a gente ainda nem conhece? Eu acho, cravo, que pode ser alguma coisa nesse sentido. E para piorar, a Camille, ela confronta a Juliette logo depois. Né? Juliette disse que queria salvar as crianças. Eu acredito que isso até seja verdade, mas ela também tá escondendo alguma coisa. Claro, isso é nítido.
a frase ali sobre o traje é o que acontece quando se tem pressa, soa como uma desculpa meio que improvisada, né? Quando uma prefeita começa a falar com o Bernard, é porque a política do Saio já entrou na cabeça dela. Então, a cena, eu acho que também mais importante, né, que é a Hilda Brandt, que é apresentada a Juliette, e as duas têm algo em comum, ambas foram vítimas do remédio do esquecimento. A diferença é que a Juliette ainda está tentando recuperar quem era a Hilda. A Hilda Brandt, ela está tentando preservar ali um pouco do que restou desse passado. E aí, gente, aparece o diário de Mission. Mission era um portador que viveu 140 anos, alguma coisa nesse sentido antes ali, durante a Grande Rebelião, transportou os explosivos que foram usados para destruir as escadas, só que o diário não fala ali, um documento histórico, ele fala como um pedido de socorro. Então a pessoa que escreve tem uma marca no pescoço e uma cicatriz. Não sabe quem causou aquilo tudo, sabe mesmo que participou de uma missão, mas a memória ali tá ficando turva, os médicos dizem que é um vírus, não é, ou seja, não muitas respostas. E aí as lembranças continuam sumindo. Ou seja, pessoas param de comer, pessoas que vivem sozinhas perdem a vontade de continuar. Ou seja, tudo isso está acontecendo no Sile, ou seja, em massa. Então essa passagem é devastadora, porque mostra que o remédio não apaga somente as informações, destrói toda a identidade. Então a pessoa não esquece um aniversário ou uma senha, ela esquece porque deveria ali continuar vivendo, né? Então a frase sobre Ali é esse ponto. Se algum dia eu me esquecer da Ali, eu pularei das escadas, né? Eu farei isso nas escadas. Então isso mostra que a memória dentro do Sile é a sobrevivência. E aí vem Salvador Queen. Ele decidiu fazer aquilo com o Sile para impedir tudo isso. O raciocínio era, se não apagasse a memória, não iria talvez acontecer isso. Mas o remédio acabou fazendo um efeito de terror nas pessoas, pela desorientação e tal de todo esse caminho. Gente, eu acho que essa é a parte que a série deixa de discutir todo o caminho de quem tá certo e começa a discutir quem tem o direito de escolher. A Juliette não quer fazer isso com 1000 pessoas para salvar 10 mil, só que o sistema coloca essa decisão bem no colo dela. E o discurso para ela é cruel. Você não precisa querer essa responsabilidade, mas agora ela é sua. E eu acho essa cena muito boa, porque não transforma a Juliette numa salvadora perfeita, porque corre um risco de Sile ir muito para essa linha de salvador smart, né? E a série acerta em não colocar ninguém assim, sabe, desse caminho, sabe? E ela tá com medo, tá furiosa, e tá percebendo que comandar um Sile significa escolher qual tragédia vai acontecer. Só que o episódio não para aí, porque nos flashbacks o Dr. Victor revela que criou a técnica de apagar memórias para esquecer a própria filha Lulu, que acabou tendo aquele acidente no caminho ali pro Grand Canyon. Então ele segurou a filha e tal, toda essa lembrança. Mas esse é o detalhe mais perverso do episódio, porque o remédio nasceu de uma dor individual e acabou virando um controle coletivo. O que começou como uma luta, assim, as mãos erradas, vira uma política e descamba tudo que a gente tá vendo. Agora, esse detalhe muda muita coisa nisso tudo aqui nesse episódio, porque as redes que estão penduradas nas escadas não são apenas parte do cenário. A série está dizendo que elas existem por causa de um evento antigo, quando o remédio de Salvador destruiu a memória ali do Sion inteiro. Ou seja, isso significa que a gente já viu a consequência dessa história desde o primeiro episódio da série, a gente só não sabe o motivo. E tem mais, Mission não foi o primeiro a transportar ali os explosivos para destruir as escadas. Seus amigos não foram os primeiros a fazer isso. Tem uma frase dessa que solta lá dessa parte. Ou seja, a rebelião não foi nada isolado, né? O sistema já enfrentou ciclos aí de revolta antes. E aí a história está se repetindo, rebelião, explosões, apagamento, perda, silêncio. Depois de algumas gerações, tudo começa de novo. Também existe um paralelo muito forte entre o diário e o presente, porque no diário o povo começa a esquecer e perde a vontade e tal. No presente, a Camille coloca o mesmo remédio na água, ela tá repetindo Salvador,
mesmo que talvez acredite estar salvando o seu. E Robert entende isso, por isso que ele acaba fazendo aquilo, né? Então o casamento dos dois não tá apenas em crise, ele virou uma guerra política ali dentro de casa. A jaqueta de Anthony Sims é outro detalhe muito, muito bom, porque Cameron acha que tá apenas tentando ajudar o filho numa foto. E o Robert usa a jaqueta para transportar ali passes do judicial. Então, o objeto mais inocente da casa vira, sim, eu acho que todo esse caminho de conexão, né, de respostas. Esse objeto, uma ferramenta de espionagem. E a cena do unicórnio também ali, modificado, parece sim uma excentricidade mesmo de Paris Stencil, mas eu acho que sim, ela tem uma função muito importante, porque a série está mostrando que antes da construção dos saios, já existiam aí tecnologias que eram capazes de editar DNA, de apagar memórias, ou seja, criar esses organismos artificiais. Ou seja, o mundo não caiu por falta da tecnologia, caiu porque pessoas poderosas decidiram usar a tecnologia sem limite. Sobre os bastidores, a escadaria central de Sile foi construída como um cenário físico ali, eu estava vendo uns offs com níveis reais, depois foi ampliada também para parecer muito maior. Isso explica muito porque que essas cenas de escadas têm uma sensação tão concreta, sabe? É um espaço que não parece um desenho, mas é uma prisão mesmo que existe. Então, o episódio usou, sem dúvida, esse caminho muito bem, que a escada é a memória, é uma punição, e tudo acontece ali. Agora, tem umas coisas que eu acho que não funcionou muito bem, e eu acho que o ritmo, porque o episódio, ele colocou a missão no Saio 17, o crime de Orla Kent, o plano da bomba, o diário de Mission, a origem do remédio, o unicórnio, tudo ao mesmo, no mesmo capítulo. Então tem muita coisa boa, mas muitas tramas parecem correr para chegar muito próximo de um grande gancho. O mistério de Aula Quente, por exemplo, é muito interessante, mas entra e sai muito rápido, né? Eu acho que tem um ótimo posicionamento ali sobre o judicial, sobre o mágico, condenado por uma ideia sobre e tal, só que a investigação não avança de verdade, ou seja, ela apenas acumula suspeitas, e acho que no final da operação também ficou muito confusa. Donnie ali ouve voz dizendo que as crianças estão bem e aparecem tal, então acho que não ficou legal. E aí não fica muito claro se eles estão no Saio 17 ou o nível 17 do próprio Saio, não teve essas respostas muito fortes. Eu gosto do mistério, não gosto muito quando a cena parece um pouco cortada antes de explicar o básico, sabe? Essas conexões. Parece que eles não voltam em alguns assuntos, ou seja, ficou essa sensação. Um outro problema, eu acho que é o plano da bomba, sabe? A discussão sobre e tal, é muito forte, mas eu acho que Juliette aceita participar da conversa muito rápido, e eu acho que o episódio precisava mostrar melhor como que ela chegou no limite de considerar uma operação tão terrível. Agora, sobre o unicórnio, apesar de ser marcante, acho que quebra um pouco o tom. A cena até funciona como uma pista, mas enfim, não sei. Mas eu acho que de fora isso é um episódio muito, muito bom. E eu acho que acerta em muitas coisas. Como eu prometi lá no início, a gente ia falar um pouquinho do Diário de Mission, né? E de como que ele muda algumas coisas. Pois é, ela prova que o remédio do esquecimento já foi usado antes. Por quê? A prova que o efeito não é somente apagar lembranças. Então ele causa desorientação, colapso. E aí, a prova que o Salvador sabia do preço e decidiu pagar mesmo assim. Por quê? No presente, Camille Sims está repetindo exatamente esse mecanismo. Ou seja, a água é a arma, o esquecimento acaba sendo o método. E Juliette precisa decidir se interrompe o plano e permite ali salvar ou se autoriza uma ação para acontecer o pior. E eu acho que esse é um episódio forte, muito ambicioso. A série até exagerou nessas quantidades de tramas, mas vale muito, muito, muito assistir. Eu acho que pro próximo episódio tem uma teoria que eu acho que Lucas Kyle e Patrick Kennedy não foram simplesmente ali eliminados por uma falha no traje. Eu acho que o zumbido pode ser sim, eu acho que uma defesa do Saio 17, talvez o Saio tenha detectado o movimento externo, ativado em algum mecanismo de proteção, e eu acho que alguém do Saio 17 assumiu esse controle.
e eu acho que essas respostas devem sim chegar no próximo episódio. Deixe o seu like, o seu gostei, o seu se inscreva por aqui. Seja membro se você decidir apoiar este canal. Acho que a grande pergunta, o grande questionamento é: quem vocês acham que neutralizou Lucas Kyle e Patrick Kennedy? Porque o próprio Saio 17, os sobreviventes ou alguém ligado ao projeto original? Nos vemos no próximo episódio, comentando sobre tudo isso por aqui. Tamo junto e até a próxima.